Então, qual que é a lei que rege esse período eleitoral, né? Nós vamos tratar do artigo 73 da Lei 9.504. Mas eu peço para vocês efetuarem a leitura lá do 73 ao 78, tá? Artigo 73 ao 78 da Lei 9.504, que tudo que está nesses artigos diz respeito a como os servidores públicos e os agentes públicos, que entra prefeito, entra vice-prefeito, entra vereadores, entra todos os agentes públicos nesse quesito desses artigos, né? E o que acontece? Pode ter problema seríssimo para o gestor ou para o candidato que ele apoia. Se o gestor for à reeleição, ele tem que ter em mente uma coisa. Ele faz igual uma divisão celular lá na biologia, quando a gente tem aula no 2º grau, que faz aquela divisão celular, e ele passa a não ser uma pessoa, mas e duas. Ele se transforma em duas. O eu gestor e o eu candidato. E os dois não podem cruzar esse caminho em momento algum. Porque a partir do momento que eles se cruzam e vira uma confusão que eu não sei quem sou eu candidato e quem sou eu gestor, ele pode estar na beira de um precipício prestes a cair. No linguajar é isso. Então, a Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, que estabelece as normas para a realização das eleições, proíbe aos agentes públicos, de um modo geral, a realização de algumas condutas durante um certo período anterior à data das eleições. E também, em alguns casos, durante um período posterior às eleições. Então, por isso que eu falei para vocês da leitura, né, do artigo 73 ao 78 dessa lei. O que eu quero falar além de tudo aqui? Não é analisar friamente só essa lei. Porque tem casos que a gente vai ver aqui, e um caso concreto é o caso de concurso público, que a lei, até 3 meses antes da eleição, ela permite fazer e homologar e chamar dentro do período eleitoral. Mas se eu analisar a Lei 9.504 sozinha, o que nós vimos ontem? Que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe o aumento de despesa de pessoal nos últimos 180 dias de mandato. Viram a questão do eu candidato com o eu gestor? Se eu analisar só a lei eleitoral e não analisar o último ano de mandato que eu tenho que entregar à prefeitura, por mais que eu me reeleja, meu mandato não é de 8 anos, é de 4. Dia 31 de dezembro eu tenho que fechar. As duas se cruzam. E a partir do momento que as duas se cruzam, uma permite e a outra proíbe. Então eu tenho que analisar as leis num contexto em conjunto, e não sozinha. O objetivo visando com essas proibições, que estão basicamente elencadas no artigo 73, que é o que a gente vai ver hoje, é o de preservar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais. Só que é uma piada isso. Porque o gestor, com a máquina na mão, se ele tiver um planejamento lá no primeiro ano do que ele quer fazer no ano eleitoral, ele usa a máquina em prol da candidatura dele sem aparecer. E aonde que é feito isso? Lá no PPA. Eu crio programa de distribuição de cesta básica, eu crio programa de estrada rural porteira dentro, eu crio distribuição de uniforme escolar, eu crio distribuição de material escolar, e eu posso fazer tudo isso no ano eleitoral, inclusive no período eleitoral, se eu fiz isso nos exercícios anteriores, principalmente no exercício anterior. Então, hoje, o que vocês têm que perguntar? Qual que é a ação que vai fazer na prefeitura? A pergunta básica é essa. E aí entra o trabalho do controle interno na questão da fiscalização preventiva, que é antes de acontecer. A pergunta é a seguinte: foi feito em exercício anterior? Se a resposta for não, o que é? Eu não posso fazer. Então é simples de entender a Lei 9.504 nesse quesito. Seja de pessoal, seja de distribuição de material gratuito, seja da utilização de veículos e bens públicos, que a gente vai ver daqui a pouquinho.
Então, tudo isso, eu tenho que ter um cuidado imenso. Eu vou tentar, para cada item que a gente analisar aqui, eu dar um exemplo concreto, né? Concreto que eu digo assim, se fosse lá na prefeitura de vocês, vocês imaginar o que está acontecendo. E, inclusive, tem vários lugares que aconteceram isso, que vem acontecendo. E a lei eleitoral, quando vocês lerem ali o artigo 73, vocês vão olhar que para cada conduta ela diz assim, em todos os anos, especialmente no ano eleitoral. Então, se nós pegarmos uma Câmara, que, por exemplo, utilizou o veículo da Câmara em prol de vereador, para puxar doente, para fazer o papel que não é do Legislativo, 3 anos, os 3 anos da campanha, e mais esse, e eu vou dar um exemplo concreto disso depois, é lógico que alguém pode representar eles. Então tem que ter o cuidado. E a base das denúncias vai ser o quê? Portal de transparência. Você tem uma ideia, tem um cara que eu fiquei sabendo esses dias, que ele pegou as contas de telefone da Câmara Municipal, o total de conta de telefone da Câmara, de 2017, 2018 e 2019, e agora pegou a conta de 2020, porque esse presidente que está lá liberou o telefone geral. Diz que chega o vereador com 3, 4 pessoas para a secretária ficar fazendo ligação, para Santa Catarina, para São Paulo, para parente, para isso, para aquilo. O telefone da Câmara saiu de R$150, foi para R$2.000 e poucos por mês esse ano. E as pessoas vão fazer uma denúncia agora, no período eleitoral, contra o presidente, que vai à reeleição a vereador, contra o presidente com base nisso. Pergunto para vocês acham que o Ministério Público vai descartar ou vai acatar? Vai acatar, porque é comparativo. Você tem os atos passados. No caso de uma prefeitura, distribuição de cesta básica. Tinha o programa de distribuição de cesta básica, licitação de cesta básica, tudo certinho. 50 por mês. Agora ela começa a distribuir 500. Nesse mês, no mês que vem. Outubro e novembro, que é os meses da eleição. Você acha que se existir uma denúncia no eleitoral, não vai dar BO? Então tem que ter prudência nesse sentido, né? A gente vai tentar levar mais a caráter de conhecimento de vocês, mas lá na cidade de vocês, na entidade de vocês, principalmente quem é prefeitura, tentar dar uma acompanhada de como é que está isso, principalmente em alguns pontos, nessa questão do assistencialismo, né? Para evitar transtorno. Então, essa igualdade, se você tiver planejamento para preparar o governo para a campanha, nunca vai ter igualdade. O que vai ter igualdade é se você não tiver um planejamento, não tiver distribuição em exercício anterior e começar a fazer loucura agora para ganhar a eleição. Esses tempos atrás eu conversei com uma pessoa que é gestor, não é cliente meu, mas numa conversa informal, numa atividade social de vários municípios, estava o prefeito desse município lá. E ele não tem nada de distribuição, de coisa. Eu tinha visto no portal e falei, viu, como é que o senhor está tocando a eleição? A ideia da eleição. Para a eleição vale tudo menos perder a eleição. Falei comigo mesmo, não falei para ele, mas falei na minha cabeça. Falei, vai perder a eleição, vai ganhar a eleição e não vai levar. Né? Porque hoje quem está na gestão, quem está no poder, é vidraça. E eu sempre brinco um comparativo de 2012 para agora. 2012 a prefeitura é uma caixa preta. O cara tinha que ganhar a eleição, entrar lá dentro, contratar uma auditoria, auditar e levantar o que tinha acontecido, para ele saber o que tinha acontecido. Se o cara ganhasse a eleição, a reeleição, ficava tudo embaixo do tapete, ele utilizava a máquina para tudo e ficava quieto, não aparecia. Hoje não tem mais como. Eu conversei com alguns candidatos a prefeito que não são a reeleição e que eu estou até ajudando. Falei, você, antes de fazer teu plano de governo para juntar para a justiça eleitoral,
Você dê uma olhada no portal de transparência. Você veja como está se comportando a receita, como que está a despesa, para você não fazer promessa doida. Ontem à noite, um funcionário de uma prefeitura, que eu trabalhei um tempo e hoje eu não trabalho mais, que fizeram uma licitação lá e veio um cara e fez um preço lá embaixo e tal. A proposta de um candidato a prefeito, apoiado pelo atual prefeito, para você ter uma ideia, é de equivaler no plano de carreira do magistério, aplicar desde a primeira casinha até a última casinha, o plano, o piso nacional. Falei, vocês já fizeram a conta de o que vai virar isso? Porque a lei federal diz o seguinte, que nenhum professor pode ganhar menos que o piso. Mas não obriga o gestor a aplicar o piso em todas as classes. Então ele vai sair de uma folha, por exemplo, de 70% do Fundeb, uma folha de 120% do Fundeb. E o município lá está com 51,8% de despesa de pessoal. Pela conta fria que eu fiz, porque é uma folha velha, com professores próximos a se aposentar, quase no final de carreira, isso vai para 56%. Vai estourar a despesa de pessoal. Então, antes de fazer proposta mirabolante, e que hoje a população tem condição de conferir no portal de transparência, estudar um pouquinho ele.